Há tempos, o homem olha para a natureza e tira dali lições para encarar a própria vida. Os antigos egípcios, por exemplo, já viam na metamorfose da borboleta um poderoso símbolo de mudança, resistência e renovação. A verdade é que todo mundo cresce, se desenvolve e amadurece. E com os insetos não é diferente. Na natureza, tudo está em constante mudança. E poucos seres representam essa transformação de maneira tão fascinante quanto os insetos. Seu ciclo de vida é uma verdadeira dança da renovação, um espetáculo que sustenta a harmonia dos ecossistemas. Neste episódio, vamos entender o incrível ciclo de vida dos insetos e sua extraordinária capacidade de migrar em busca de melhores condições de vida. Na imensidão da natureza, há histórias de transformação que acontecem todos os dias, silenciosas e maravilhosas. Entre folhas, troncos, rios e solos, os insetos vivem um ciclo de vida fascinante, onde cada fase é uma preparação para a próxima. Tudo começa com um pequeno ovo, muitas vezes quase imperceptível aos olhos humanos. Esse é o início de uma nova existência, um instante de promessa. Alguns são depositados em folhas, outros no solo ou até dentro de troncos e corpos de outros animais. Quando o momento certo chega, a casca se rompe e um inseto emerge pronto para crescer e se desenvolver. Os insetos, eles passam por transformações, eles passam por ciclo de vida. Como eu mencionei, eles apresentam exoesqueleto. Esse esqueleto não está dentro do seu corpo, está fora do seu corpo. Então, quando ele precisa crescer, ele precisa trocar este esqueleto, porque o esqueleto está limitando com que ele cresça. A troca do esqueleto, deste exoesqueleto, participa de um processo denominado de equidise. Equidise é o nome do processo de trocar a carapaça antiga por uma carapaça nova, que é o exoesqueleto. É muito comum nós vermos cigarras. Cigarras muitas vezes deixam uma casquinha pendurada numa árvore. Aquilo era uma cigarra, porque a nova já abandonou aquele tegumento antigo. Essa casquinha é chamada de exúvia, que deixou de ser o seu esqueleto antigo, porque agora ela tem um atual. Quando o inseto ele troca o tegumento, ele passa por ciclo de vida. O ciclo de vida é a transformação que o inseto vai sofrer. A gente, eu costumo dizer, fazer uma comparação, a gente tem o nosso esqueleto coberto por carne, digamos assim. Os insetos, eles são meio que diferentes, é como se eles tivessem a carne coberta por esqueleto. Eles têm um exoesqueleto, que é o esqueleto externo, aliás. Então, para ele crescer, se eu estou crescendo e agora meu esqueleto está me impedindo, então ele sai de dentro dessa carapaça e automaticamente ele começa a crescer. A cada troca que ele faz, ele automaticamente já aumenta de tamanho. Existem 3 tipos de desenvolvimento dos insetos. O primeiro se refere aos insetos que não passam por metamorfose, chamados de insetos ametábolos. Eles nascem em uma forma muito semelhante à do adulto, apenas menores. Com o tempo, eles crescem, mas sem mudanças drásticas na aparência, como as traças. O segundo tipo é a metamorfose incompleta, onde o inseto passa por 3 estágios: ovo, ninfa e adulto, sendo que a ninfa se parece com a forma adulta, mas é menor. Os gafanhotos e os bichos-pau são grandes exemplos deste tipo de metamorfose, como pude ver no Planeta Inseto e no projeto Selva Viva. Mário, então qual a diferença desse bicho-pau que a gente encontra nesse receptáculo e nesse aqui? A diferença daqui nessas duas
caixas, esses 2 terrários, na verdade é só que aqui são as ninfas, né? São a fase juvenil e ali a gente tem os adultos. Mesmo esses dois diferentes, porque aqui eu vejo um bem pequenininho e aqui eu vejo um pouco maior, ele ainda é considerado ninfa? Sim, são ninfas. E o que torna a ninfa em adulta? O que diferencia esse processo? A diferença da ninfa para o adulto é que, na verdade, o adulto vai estar com os órgãos reprodutivos formados para começar a se reproduzir. Tá. As ninfas não. Tá. Tá? Eles são jovens ainda, eles não conseguem se reproduzir. Então, depois desse processo, aí vocês transferem o bicho-pau daqui para cá? Isso. Na verdade, a gente só separa para facilitar, né? Então, porque como eles têm um dimorfismo sexual muito bem evidente, então o macho ele é menor que a fêmea, para não ter essa confusão, principalmente com os visitantes, a gente faz uma separação das ninfas com os adultos. Na verdade, esses ovos aí, eles podem levar até 1 ano para nascer. Ele vai depender das condições do clima. Se estiver chovendo, molhado, ele estiver próximo da terra, isso automaticamente vai desencadear o nascimento. Ou seja, ele pode levar até 1 ano, mas não quer dizer que ele vai levar 1 ano, ele pode nascer antes disso. Daqui já vai sair uma ninfa? Já vai sair um filhotinho, eu vou pegar um aqui para tentar pegar um bem pequenininho para a gente ver. Acho que tem um aí atrás, isso. Ele vai sair um pouco menor do que isso, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Porque um como pouco pode menor. uma coisinha desse tamanho sair um bichinho já praticamente completo, que só vai crescer, né? Exatamente. Lembra que eu falei sobre a troca que é a equidise? Na Sim. equidise, ele trocou de pele, automaticamente ele cresce. Ele saiu daqui de dentro, é a mesma coisa que você pegar um colchão inflável e começar a inflar. Ele sai compactado daí de dentro e automaticamente ele começa a inchar. Ele do só lado vai de fora. trocando de exoesqueleto. Só vai Exatamente. trocando a parte de fora, assim, do corpo. Do corpo. Já o terceiro tipo de desenvolvimento é a metamorfose completa, onde o inseto passa por 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. Nesse ciclo, a forma juvenil, a larva, é muito diferente da forma adulta. Esse tipo de metamorfose permite que os insetos jovens e adultos ocupem nichos ecológicos diferentes, reduzindo a competição por alimento. Essa metamorfose ela é drástica. A partir do momento que um ovo foi oviposto e deste ovo nasce um inseto, nós vamos pensar que este inseto que nasceu é totalmente diferente do adulto. Exemplo, as borboletas. Uma lagarta, ela eclode do ovo. Uma lagarta, ela é comprida, ela é maleável, ela é totalmente diferenciada de uma borboleta. Ela vai se alimentar e vai trocar o seu tegumento. Chega um momento que ela vai deixar de ser lagarta para se transformar no adulto. Mas antes de virar um adulto, ela vai se empupar. Empupar é a terminologia que uma lagarta se transforma em uma pupa. A pupa é um inseto que não tem movimentação externa nítida, mas dentro desta pupa está ocorrendo várias transformações metabólicas e fisiológicas. Está extremamente ativo. Na etapa final da pupa, ela vai se rachar e o adulto vai emergir com as asas. Então a gente pode observar que no caso de uma borboleta que passou pelo ovo, pela lagarta, pela pupa e pelo adulto, todos os indivíduos são extremamente diferenciados um do outro e isso é chamado de metamorfose completa ou holometabolia. Com suas asas delicadas e cores deslumbrantes, as borboletas parecem pertencer a um universo à parte, distante da ideia que costumamos ter de insetos. No entanto, elas são sim insetos e dos mais extraordinários. Para observá-las de perto e ver seu fascinante ciclo de vida, visitei o borboletário da Mata de Santa Genebra, em Campinas, em São Paulo. Esse espaço é uma ponte entre as pessoas e a natureza. Combinando beleza e ciência,
o borboletário se torna uma poderosa ferramenta de educação ambiental, despertando a consciência sobre a importância ecológica das borboletas e a necessidade de preservar os ambientes onde vivem. Me explica como que é o processo de vida da borboleta. Eu sei que é longo, tal, mas como que a vida da borboleta começa, basicamente? Bom, a vida dela começa basicamente no ovo. Tá. Né? Então, a borboletinha mãe vai procurar a planta em que ela sabe que vai poder criar, que as lagartas vão poder se desenvolver, vai escolher a melhor folhinha que ela julga que vai estar protegida para o ovinho e tudo mais, e vai depositar o ovinho dela ali. Entre 7 e 15 dias eclode a lagartinha. Aí essa lagartinha já nasce comendo, ela já nasce com uma fome voraz, e ela vai começar a consumir as folhas da planta onde ela está. Ela comeu muito, guardou toda a energia, cresceu tudo que ela podia, ela vai passar a fase de pupa. E a pupa, ela nada mais é do que uma troca de pele. Ela vai trocar, e só que a pele nova que vai vir é essa pele rígida que a gente vê. Então ela vai ficar ali, ela não tem mais patinha, ela não consegue se alimentar, ela não consegue se mexer. Ela vai ficar ali estática e lá dentro vai ocorrer todo o processo da metamorfose, que é extremamente complexo, muita coisa a gente ainda até hoje não entende, mas basicamente ela vai se desenvolver e se transformar daquela forma da lagarta para a forma de borboleta. O crescimento de uma lagarta antes da metamorfose é impressionante. Algumas espécies podem aumentar de tamanho 100 vezes ou até mais, desde que saem do ovo até entrarem na fase de pupa. Para se ter ideia, se um bebê humano crescesse proporcionalmente como uma lagarta, ao atingir a fase adulta, teria ao menos cerca de 50 metros de altura. Esse crescimento gigantesco mostra como o desenvolvimento dos insetos é radical e rápido. A metamorfose, né, que a gente acabou falando que ocorre e tudo, é uma transformação gigante, porque a lagarta, ela não tem antenas, ela mastiga, né, para comer a folha, ela tem que mastigar mesmo, a folha sólida ali. Né, ela tem 3 patinhas e mais um monte de patinhas que a gente chama de pseudopés, né, são patinhas falsas ali que ela usa para se fixar, ela produz seda. Né? O corpo dela você não consegue definir as partes, você vê a cabeça e um corpo. Você não consegue definir onde é o tórax, onde que é o abdômen. Né? Enquanto que na forma adulta ela já vai desenvolver as asas, ela vai desenvolver a antena. Né? Os olhos da lagarta são só mesmo mais para percepção de luz e sombra, né? Ela não tem uma visão tão apurada, os olhos vão se desenvolver. O aparelho bucal da borboleta, de mastigador que era da lagarta, passa a ser sugador, então aquela boca que antes mastigava, ela vira um canudinho, onde ela vai sugar e aí ela vai passar a se alimentar somente de líquido. Em meio à vasta diversidade do mundo dos insetos, poucos fenômenos são tão fascinantes como a metamorfose das borboletas. De uma minúscula e insaciável lagarta, emerge uma criatura de asas delicadas e vibrantes, capaz de percorrer grandes distâncias em busca de alimentos e reprodução. Esse processo, que é um verdadeiro espetáculo da natureza, em muitas culturas é símbolo de transformação e renascimento e talvez nos lembre da incrível capacidade de adaptação e renovação que a vida possui. As borboletas, elas têm especificidades para escolher a planta? Elas gostam de plantas específicas? Sim, a borboleta ela tem uma característica muito importante que é isso. Cada borboleta tem a sua planta para pôr os ovos. Então, a borboleta que põe ovos no maracujá, ela só vai pôr ovos no maracujá. Se ela, por algum acaso, se confundiu e pôs o ovo em outra planta e a lagarta se alimentar daquela planta pode ser tóxica para a lagarta dela ou pode não ter todos os nutrientes que ela precisa e ela vai acabar morrendo. Então elas têm sim uma especificidade muito grande. Algumas podem escolher um grupo de plantas, então aí ela tem uma variedade um pouco maior de escolha,
E outras são muito, muito especializadas. Ela só põe o ovo dela nessa plantinha X. Se não tem essa planta, ela não vai se criar. Ela pode buscar outra região, então, onde tem essa planta? Pode. Ou ela pode, se ela não conseguir fazer essa migração e encontrar uma planta a tempo, né, ela pode acabar morrendo e aí naquela região onde a planta dela não ocorre mais, ela deixa de existir. A borboleta monarca protagoniza uma das migrações mais impressionantes do reino animal. Todos os anos, milhões delas viajam por milhares de quilômetros, atravessando fronteiras em busca de clima favorável. Esse deslocamento não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também um esforço coletivo, que envolve várias gerações, já que nenhuma monarca faz o trajeto inteiro sozinha. Quando falamos em migração de insetos, a borboleta monarca é, sem dúvida, a mais lembrada, e com razão. Esses pequenos viajantes alados percorrem milhares de quilômetros, cruzando céus e continentes em busca de um refúgio que nunca viram, mas que de alguma forma já conhecem. Guiadas por um instinto ancestral, elas seguem um caminho traçado por gerações, protagonizando um dos fenômenos mais impressionantes da natureza. As borboletas monarcas são criaturas lindas. Nós as olhamos e elas são simplesmente espetaculares. Mas de muitas maneiras, a migração que algumas delas realizam é a coisa mais surpreendente sobre elas. Porque há muitos animais que fazem migrações, como muitos pássaros que voam a longa distância para passar o inverno em um lugar mais quente, mais ameno e onde há comida. Mas essas borboletas monarcas fazem algo semelhante. Assim, se essas monarcas estiverem vivendo na parte central da América do Norte, ou na parte leste, centro-leste da América do Norte, elas voarão para o exterior durante o outono, para passar o inverno em parte da região central do México. E elas se reúnem nessas áreas relativamente pequenas, no topo de um certo número de colinas, em locais muito específicos na região central do México. Portanto, essas borboletas vêm de uma grande parte da América do Norte e passam o inverno em apenas um número muito pequeno de colinas na região central do México. Só isso já é incrível. Mas talvez a coisa mais notável sobre a migração seja o fato de que as monarcas que vão para esses locais nunca estiveram lá antes, pois são necessárias cerca de 5 ou 6 gerações para completar um círculo de ida e volta dos topos das colinas no centro do México até os locais onde se reproduzem. Assim, quando saem da região central do México, estão voando para o norte e param para acasalar e botar ovos. A geração seguinte surgirá como uma lagarta e, por fim, como uma borboleta e continuará voando para o norte. Em seguida, botam ovos e a próxima geração continua indo para o norte. Portanto, são necessárias várias gerações para voltar ao norte. E, finalmente, a última geração voltará para o sul, novamente para o México. Portanto, é incrível que um inseto possa ter o instinto de saber que precisa continuar migrando para o norte ou para o sul e que saiba para onde ir. Portanto, ainda estamos tentando entender como eles realmente fazem isso, como eles sabem para onde ir, como eles navegam. Mas como essas pequenas viajantes se localizam? Como conseguem saber exatamente onde estão e para onde precisam ir? Sabemos que eles são capazes de usar o sol como uma bússola. Portanto, eles têm um relógio, como um relógio interno em seus corpos, que sabe aproximadamente a hora do dia. E eles podem usar seus olhos para ver onde o sol está. Assim, elas sabem que, se for fim de tarde e o sol estiver naquela direção, bem, deve ser oeste. E isso lhes permite voar para o norte ou para o sul. Mas elas também podem navegar usando o campo magnético da Terra, o que é simplesmente incrível. Portanto, se estiverem voando em um dia nublado,
nublado e não conseguirem ver onde está o sol, ainda assim saberão qual é o norte e qual é o sul. Portanto, não sabemos todos os detalhes de como elas encontram esses topos de morros específicos no centro do México, que nunca viram, e somente seus tataravós estiveram lá antes delas. Mas, de alguma forma, elas encontram esses pequenos locais e continuam esse ciclo que vem ocorrendo há milênios. A borboleta monarca, no entanto, é um caso único na natureza. Embora muitos insetos possuam a capacidade de migrar, a maioria prefere permanecer no mesmo ambiente, adaptando-se às mudanças ao redor. É engraçado porque quando a gente pensa, por exemplo, em migração, a gente pensa principalmente nas borboletas. Sim. Principalmente na borboleta monarca, que é a mais famosa, assim por diante. Mas migração, você até estava me comentando antes, é uma especificidade da borboleta ou não? Não, a maioria das borboletas a gente chama de residentes. Tá. Elas não saem daquela região onde elas ocorrem. Algumas que a gente tem na Mata Atlântica ou no Brasil podem fazer migração de acordo com o período do ano, mas não são migrações tão longas, por exemplo, como o caso da borboleta monarca. A gente, inclusive, tem borboleta monarca que ocorre naturalmente aqui e ela não sai daqui, porque não tem uma mudança climática tão severa a ponto dela precisar ir para outro lugar. Ela consegue suportar as condições sem precisar fazer esse processo. Então, a maioria não é migratória, a maioria é local. É interessante, mas quando elas migram, por que isso acontece? Porque naquele local onde ela estava, as condições, dependendo da estação do ano, ficam tão severas que ela não sobrevive ali, não vai conseguir se reproduzir nem se alimentar. Então ela precisa buscar um outro ambiente onde ela tem essas mesmas condições ideais. Então ela vai para esse outro lugar para poder se manter viva e cumprir o papel dela de reprodução, gerar as lagartinhas e seguir o ciclo dela. Aí desenvolve as lagartas lá, nasceu a borboleta lá. Aí agora lá ficou ruim. Então eu volto para onde é bom. E é isso que vai caracterizar esse processo de migração. E o que influencia? Clima, temperatura? Temperatura, insolação, umidade, né? Uma série de características que a gente aqui, pelo menos no estado de São Paulo, vê muito próprio, né? Um verão, uma primavera, um verão muito úmido e quente, e um outono e inverno mais frio e seco. Então ela vai responder justamente a todas essas mudanças e muito de cada espécie, se ela tolera, qual é a faixa de tolerância dela com relação a essas mudanças. Se ela é bem tolerante, ótimo, ela vai ficar aqui. Se ela não é, ela vai precisar fazer esse processo. Do ovo ao voo, da terra ao céu, cada inseto vive uma jornada única. Alguns mudam de forma, desfazendo-se para renascer. Outros cruzam distâncias impossíveis, confiando em um destino que nunca viram, mas que seus ancestrais já percorreram. Cada transformação, cada migração, cada ciclo que se repete é um lembrete de que a natureza nunca para. E assim, enquanto as borboletas continuam sua dança no ar, enquanto os besouros emergem do solo e as cigarras anunciam um novo verão, entendemos que a história dos insetos é também a história da própria vida. Uma história de mudanças, de resistência e de eterna renovação.